na guia, Deus que me alumia. Towner Cão de Rodas oferece Ele Não Pesa, É Meu Irmão, com Bruna Heinemann, Aline Xavier e Amanda da Luz. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Olá, queridos! Estamos começando mais um programa Ele Não Pesa, É Meu Irmão, para conversar um pouquinho sobre o Instituto de Menores Dom Antônio Zátera e que sempre lembrando que nós temos o patrocínio do Ernesto, da Towner Cão de Rodas, que faz as delícias pra gente. E estava lá na confraria da RU e da Mais Nova, juntamente com o nosso ilustríssimo convidado de hoje. Viana, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar mais uma vez aqui na Rádio Universidade, meio de tantos amigos que eu tenho aqui. E para conversar um pouco ainda mais sobre o Instituto de Menores, que é uma obra assim que eu levo com muito carinho no meu coração. Beleza, então Aline, seja bem-vinda, dá um olá pro pessoal. Obrigada, é tão bom estar aqui de novo. Eu fico uma semana sem vir, eu sinto saudade. Semana passada tu não teve, né? Semana passada não consegui vir, eu senti saudade, mas essa semana eu tô de volta. Ah, então tá, semana passada a gente bateu um papo com a Amanda e com o Marcos, né? Uma explicadinha, o Marcos é vice-presidente agora lá do Instituto de Menores, Amanda, Aline e eu fazemos parte da diretoria. Então, comandamos esse programa aqui para fazer uma divulgação. Viana, tu já foi tesoureiro lá do Instituto, né? Isso, fui tesoureiro em 80, era bem jovem até ainda, em 85, eu nem tinha casado, eu casei em 86. E fui tesoureiro de 85 a 89. Foi uma mudança, na época, muito grande no Instituto de Menores. Na época ainda havia internato. Sim. Os menores ficavam lá no terceiro andar, haviam alojamentos, ficavam instalados, assim. Não era a melhor forma possível, mas era a forma como se podia naquela época. Né? Mas começaram a haver alguns problemas. E foi na nossa gestão que nós acabamos com o internato até no Instituto de Menores. Que passo, né? Foi um passo dificílimo, assim. Nós tivemos que demitir muitos funcionários até, porque também havia um problema com funcionários. Então houveram reclamações trabalhistas, problemas administrativos, assim, que acabou se resolvendo. Eu sou advogado, era advogado naquela época. O presidente também era advogado, era o Clóvis Olivo, que é meu colega de escritório, já éramos colegas naquela época também. E tivemos, assim, um trabalho. Mas havia também, que era muito interessante, umas irmãs franciscanas que também atuavam no Instituto de Menores. Sim. E moravam e eram assistentes sociais. Tá. Então, naquela época em que se acabou com o internato, foi feito um trabalho com as famílias, né, dos internos, para que eles retornassem para suas casas. Mas que loucura! E isso quem fazia eram as irmãs franciscanas. E as irmãs faziam esse trabalho. Mas que loucura, Viana! E nessa época, quem é que coordenava o Instituto de Menores? Era o Clóvis Olivo, que era o presidente. Na verdade, quando fomos eleitos, o Sérgio Neves foi eleito presidente e o Clóvis era o vice-presidente. Tá. Mas o Sérgio teve alguns problemas particulares que o impediram de continuar, e o Clóvis, que era o vice-presidente, acabou assumindo a presidência. E eu, como era tesoureiro, nós éramos colegas, a gente acabava trabalhando muito junto, assim, fazendo toda essa parte administrativa, com funcionários, é lógico. E o Instituto naquela época tinha malharia, carpintaria, marcenaria, e essas coisas continuaram gráfica, mesmo quando o internato acabou? Continuaram todas, porque aí os alunos, aí os jovens, eles tinham a hora de aula, no turno inverso, eles participavam de trabalhos com os trabalhadores, com as pessoas que trabalhavam nesses setores, aprendendo a função também. Então, trabalhavam na gráfica, trabalhavam na malharia, na carpintaria, na serralheria. E ainda, lá fora, o Instituto de Menores tinha, lá onde hoje funciona a CAEX, era a área agrícola do Instituto de Menores. Então, tinham também menores que iam aprender a trabalhar no campo. Uhum. E nesse trabalho
que foi feito de assistência social para eles retornarem para suas casas, era um trabalho difícil. Em algumas casas, a própria família não queria. Eram muitos, Diana, não? Olha, eu te confesso que o número hoje eu não me lembro, assim, faz tempo, mas eram bastante, eram muitos. E aí eles conseguiu retornar tudo, mas tinha todo um trabalho assim, eles retornavam para casa aos poucos. Né? Eles vinham de casa para tomar o café da manhã no Instituto, para evitar que fosse mais um gasto, porque eram famílias humildes, enfim. Então eles tinham um vale-transporte para ir, saíam de noite jantados, iam para casa com 2 vale-transportes, voltavam para o café da manhã no Instituto e passavam o dia no Instituto, com aula e com um turno inverso nas oficinas, enfim. Tá, e eu te cortei quando tu começou a falar da percepção das famílias quanto ao retorno deles. As famílias tinham dificuldade, porque, infelizmente, já naquela época, a gente já vivia uma cultura de violência e que o Instituto era como se fosse hoje, se nós fôssemos ver a FEBEM. Haviam menores com problemas, né, e que num ambiente que foi se deteriorando, enfim, ficando mais difícil, e por isso houve a necessidade de acabar até com problemas, com monitores que trabalhavam, coisas assim, mas que nós conseguimos superar tudo e o Instituto continuou funcionando. O Dom Antônio morava lá no Instituto. Nessa época? Né? Nessa época, aliás, participei muitas conversas com o Dom Antônio. Tive a oportunidade de aprender muito com o Dom Antônio. Sim, e o Dom Antônio foi importantíssimo, não só para o Instituto, mas para várias outras coisas. Para toda, para a cidade, né? Aliás, olha, não sei se nós achamos alguém mais importante do que o Dom Antônio na nossa cidade, né? A universidade, o hospital, enfim, tudo que hoje é a universidade começou, né, da grande personalidade que foi e continua sendo o Dom Antônio para Pelotas. A gente fez um trabalho de Dia das Crianças lá no Instituto, que era uma gincana, e aí cada grupo representou um padre importante, uma fase do Instituto importante. Aí foi dividido em Dom Antônio, Padre João, e a gente era a equipe atual, que era a equipe Padre Zanetti. Era Marcos e Zanetti. Eu tenho um personagem para acrescentar aí de importância no Instituto. Mas então, é isso, tu teve nesse meio tempo, a gente tenta resgatar a história, mas às vezes perde uns personagens importantes até como é que era o Dom Antônio fisicamente, como é que ele falava, como é que era essa interação com as pessoas. Ele era uma pessoa educadíssima, assim, né? Sempre bem arrumado, com traje de bispo emérito, que ele era, mas ele andava sempre, falava muito corretamente, era assim, e sabia muito, era muito bom conversar com ele. Claro que ele já estava com a idade mais avançada, mas o padre Carlos Johannes, que veio para Pelotas, o padre Carlos é um padre alemão, que foi ordenado aqui em Pelotas, ele veio fazer o seminário, se ordenou, e ele voltou para a Alemanha. Tá. Até me lembro do padre, tive muito contato com o padre Carlos, porque ele depois foi o diretor espiritual do Emaús. Eu participo do Emaús desde 80. Tá. Então, o padre Carlos, quando veio, passou a ser o diretor espiritual do Emaús e era muito amigo do Dom Antônio. Então, ele vivia muito lá no Instituto e ajudou muito o Instituto de Menores. Sim. Mas eu estava dizendo, ele voltou para a Alemanha e viveu a vida toda dele de padre depois na Alemanha. Ele morou aqui, ele morou em Pelotas, morou em Jaguarão e retornou para a Alemanha. E lá na Alemanha, os padres têm um salário, a côngrua que nós temos aqui, né, que é um valor reduzido, que os padres, na verdade, sobrevivem com dificuldades, se não tiverem outra fonte de renda, enfim. Na Alemanha, o salário do padre é muito bom. O padre Carlos, vendo isso, voltou para a Alemanha, né, e depois de aposentado, retornou para o Brasil, retornou para Pelotas e veio terminar a vida dele aqui, a missão dele em Pelotas. E ele trazia muitos recursos da Alemanha e colocava o salário dele também nas obras que ele ajudava. Mas que coisa boa, E no boa, Instituto legal. Ele investiu muito, assim, muito mesmo. Período nós tínhamos muitas dificuldades com salários, e o padre Carlos estava sempre colaborando, sempre ajudando
né? E foi uma figura assim, de muita importância para o Instituto de Menores também, ajudando em reformas, ajudando no trabalho. Depois o Padre Jaime foi muito tempo também. Ah, é? Né? Foi muito tempo Eu não no Instituto de sabia Menores dessa do também. Jaime. É. Eu sabia. Aliás, o Padre Jaime é um amigo particular, assim, desde antes da ordenação, já era amigo. Nós fomos quando ele ele era irmão, né? O Padre Jaime foi religioso. Sim. E nós tínhamos um grupo jovem aqui na Capela da Nossa Senhora da Conceição, e o Padre Jaime participava com os jovens que faziam o grupo jovem da comunidade ali, que eram jovens de Emaús, com alguns do Nazaré também. Nós tínhamos o grupo jovem da comunidade Nossa Senhora da Conceição. Depois ainda, o Padre Jaime, já vou mudar do Instituto de Menores, mas vamos voltar para ele. Quando foi fundada a CAEX, eu fui trabalhar com o Padre Jaime também na CAEX. Mas que coisa boa. Então, desde a fundação da CAEX, que eu acho que são 24 anos, talvez. Eu faço, então, junto com o Padre Jaime, também sempre fui assim, apoiando, ajudando como advogado, trabalhando, atendendo, né, os internos que tivessem algum problema com a justiça, e fazer o atendimento, né, como profissional da advocacia, família, muitas vezes também, e também no Instituto Jaime também ajudou muito. Mas o Padre Carlos lá foi muito importante. Até uma época proporcionou um convênio com a obra Kolping, uma instituição alemã que estava se instalando no Brasil. Já ouvi falar, o seu Roberto me pincelou isso aí. O Roberto já trabalhava no Instituto, motorista da famosa Kombi do Instituto, meu amigo Roberto. Nós jogávamos futebol com os internos também, foi um convívio muito legal. Meus filhos, quando eram pequenos, se vestiram muito com blusões e calças, enfim, da malharia do Instituto. Malharia funcional. Depois teve uma padaria também. Sim. E gráfica e coisa. A gráfica foi. Nós tivemos nesse período uma ajuda muito grande do Diário Popular. O Diário Popular, nós fizemos lá uma parceria e eles publicavam todos os dias um anúncio. Quer ajudar o Instituto de Menores? Mande fazer serviços na malharia, na carpintaria, na gráfica, enfim. E a gente conseguiu desenvolver um trabalho também que foi muito legal. Depois as coisas foram mudando, cada vez ficando mais difícil. A própria gráfica tinha um equipamento que foi ficando ultrapassado. Aí já eram outras diretorias, mas isso acabou impossibilitando a continuidade, mas já muito adiante, porque mesmo depois de sair da diretoria, eu continuei prestando serviço de advogado, assim, voluntariamente, também para o Instituto durante muito tempo. Até quando uma das diretorias tinha algum amigo mais próximo, e o advogado é confiança. Né? Entra uma diretoria nova, tem seus amigos, ótimo, outras pessoas passam a colaborar também, mas ainda há pouco tempo eu acabei voltando. Quando o Padre Luiz Zanetti assumiu a presidência, eu acabei participando novamente um pouco lá do Instituto. Então, vamos fazer uma coisa que eu adoro fazer, eu faço história da arte, né? Eu adoro uma linha do tempo das pessoas. Faz uma linha do tempo pra gente lá do Viana com os sonhos de 9 anos de idade até o Viana de hoje, passando pelo Instituto, passando pela CAEX. Como é que foi essa tua caminhada? Bom, olha, com 9 anos, quando era criança, a minha mãe era uma desportista nata, assim, praticava muito esporte, e nós lá em casa, desde cedo também, começamos a praticar esporte. Então, muito cedo, eu comecei a praticar esporte. Meu sonho era ser atleta, primeiro. Então, eu nadei muito tempo, sempre fui muito competitivo. Então, por causa de uma bronquite, na verdade, eu acabei indo para a natação. Naquela época não existia piscina térmica, então a gente só nadava quando passava o frio, lá por outubro, assim, começavam os treinamentos e iam até março, as competições e treinamentos, no máximo até março. Em março era a última competição, assim, que a gente conseguia, e que já era campeonato estudantil. Né? Então participei muito, nadei, e comecei a jogar basquete, então eu nadava e jogava basquete. Que loucura. Então gostava, e até hoje eu participo muito de esportes, assim. Mas aí a gente vai crescendo, enfim, né? Eu comecei a namorar muito cedo, né?
17 anos, eu comecei a namorar a minha esposa, que é hoje minha esposa, que tinha 14 anos na época. Gente! E ela, a família dela participava muito da Igreja Católica, né? Os pais eram cursilistas e ela fez o Nazaré em seguida naquela época. E eu não era nada. Eu não era ateu, eu era à toa. Tá, beleza. Conhecemos vários. E aí eu fiz Emaús. Então, quando eu comecei a namorar, demorou aí quase 2 anos para me convencerem e tal. E quando em seguida, eu fiz Emaús, eu sou de 2 de junho. Eu fiz Emaús dia 5 de junho de 80. Eu tinha 19 anos, já, de 5 a 8 de junho. Aí eu me converti. Ai, que legal. A minha vida, essa de atleta, continuou. Eu já estava na faculdade, eu entrei para a faculdade com 17 para 18 anos. Faculdade de Direito. De Direito. Ok. De Direito. A minha mãe fez Direito, assim, nós já éramos adolescentes quando a minha mãe fez a faculdade. Ela morreu muito cedo, ela se formou em 75 e morreu em 80. Um mês, pouco depois de eu ter feito Emaús. Tá? Aliás, acho que foi uma coisa muito boa eu ter feito naquela época, para poder ter suportado. Eu era meio filhinho da mamãe, assim, era muito próximo da minha mãe, que era uma pessoa maravilhosa, assim. Mas aí a minha vida deu uma guinada, né? Sim. Eu já trabalhava no escritório da mãe, na verdade, quando ela morreu. Aí eu precisei ir trabalhar também. Eu tinha feito Emaús e fui trabalhar no fórum primeiro. Como eu tinha feito Emaús e eu no Emaús conheci uma pessoa, um advogado, que ficou muito meu amigo em seguida e me convidou para ir trabalhar no escritório dele, Mas, o Sérgio legal, Fernandes. Que legal. O Sérgio é o marido da Maria Eulalie, que é a fundadora do Banco Madre Teresa de Calcutá. Conheço. E o Sérgio é uma pessoa assim também que tem um coração. Aliás, está de aniversário hoje. Ai, que legal. Mandar parabéns para o Sérgio, que tem assim uma vida cheia de graças, de bênçãos, porque é uma pessoa que fez e faz muito bem na dele, sem aparecer, sabe? Mas então ele me convidou para ir trabalhar, para ser estagiário no escritório dele. E eu continuei no Emaús e num escritório que já trabalhava para muitas instituições de caridade. Na época era acho que o primeiro trabalho assim, que eu fiz foi na Feira da Fraternidade. Tá. Mas, na época o Emaús participava muito da Feira da Fraternidade. Mas profissionalmente o Sérgio atendia os padres, as paróquias, as instituições, o asilo de mendigos, a Casa da Criança São Francisco de Paula. Sempre esse atendimento sempre jurídico. Atendimento jurídico. E também em promoções, fazendo campanhas, fazendo coisas. E eu fui me envolvendo, tanto no Emaús como nas instituições aí, filantrópicas e tal. Né? E continuando a minha vida. Aí casei cedo. Nós namoramos 8 anos. Sim. Eu casei em 86, quando eu já era, inclusive, da diretoria do Instituto de Menores. Então, eu comecei a me envolver nas instituições também. Né? Aí foi a primeira instituição, foi o Instituto de Menores, assim, que participando da diretoria, mas depois me envolvi em outras também, no próprio Asilo de Mendigos, no Serenep. Aí fomos participando. Aí surgiu a CAEX, o Banco Madre Teresa de Calcutá. Eu também sou do conselho do banco, desde a fundação, participo, enfim, numa atividade assim que é de caridade, né? Na verdade, de caridade. Isso, e eu continuei a minha vida profissional, enfim, eu agora, esse ano, eu vou fazer 35 anos de formado. 35? Então, vamos fazer a conta. 36. Não, 35. 83. Eu estava pensando em 82. 86 para 2018, 35. Mas sempre nós tivemos, assim, a advocacia é que nos sustentava, mas Sim. a advocacia sustentava também a ação, da nossa fé. Sim. Porque através da advocacia a gente também trabalhava para instituições, e cada um com seja no instituto, seja na paróquia, eu fui do conselho, enfim, acabei sendo até do conselho que o Dom Jacinto acabou formando na diocese, né? Eu fui já do conselho administrativo econômico da arquidiocese, enfim. E isso vai levando a gente a ver o mundo com outros olhos, né? Pois então, e acabei me envolvendo na política. Sim. E
o acabar se envolvendo na política teve um caminho social muito grande antes, né, Viana? Ah, sim, teve, sim. Porque a gente vai trabalhando nas instituições, trabalhando com pessoas, vendo as necessidades e as dificuldades que as instituições têm para buscar recursos, né? Então foram muitas campanhas, muito trabalho, muitos pedidos, né? Que é um trabalho muito legal e que dá muitos frutos. Aliás, Pelotas é famosa por ser uma das cidades que mais tem instituições filantrópicas que funcionam, porque as pessoas em Pelotas são muito dedicadas, assim, muitas pessoas muito dedicadas e que fazem tantas coisas. Agora nós vemos aí as campanhas de cobertores nas paróquias, né? Que coisa bonita. Quantos cobertores, cada dia que a gente vai foi lá Santo Antônio, na novena de Santo Antônio, agora lá no Padre Jânio, São Cristóvão, vai ter a festa de São Cristóvão, estão arrecadando. E as outras paróquias, a paróquia do Porto, o Movimento de Emaús também está, o Cursílio, eu sei que também. Então, é muito, muito trabalho filantrópico que tem em Pelotas. E aí a gente vai fazendo esse trabalho e vai vendo que é necessário o cristão se envolver mais. Isso foi que eu percebi. Que era necessário a gente também dar um testemunho na política. Que legal, Viana. E aí eu fui sendo levado. E aí acabei me envolvendo com a política também. E muito satisfeito de ver, né, agora, o ano passado, aí, quando o Papa decretou, eu digo, que a política é uma das mais altas formas de caridade. E é verdade, porque na política tu tem um campo de trabalho maior ainda, né, porque tu tem pessoas que tu nunca encontraria, tem situações que nunca se encontra, porque é uma cidade inteira que tu podes tentar trabalhar para fazer. Então eu fui me envolvendo e acabei também entrando na política, até como resposta, isso eu conto sempre, a uma pergunta de um jovem, né, quando eu dava uma palestra uma vez, e eu disse que onde o jovem tinha que atuar, onde o cristão tinha que atuar. Eu disse, olha, o cristão tem que atuar primeiro na família, tá? Tem que dar o exemplo, a gente tem que aprender a conviver melhor com os irmãos, com os pais, demonstrar o carinho que a gente tem, demonstrar o amor, mas ir superando fases, né? Passar na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, enfim, aonde e transformando os seus pequenos núcleos em lugares melhores, né, Viana? Isso. E aí eu disse uma frase que um jovem lá me pegou, assim, eu disse que o cristão tem que atuar de modo a ir transformando o tecido social que vai se corrompendo. Então, reconstituindo o tecido social que vai se corrompendo. E um jovem me perguntou, e por que a gente não vê os cristãos na política? Pegou o Viana. E eu não soube responder mesmo. Eu disse, olha, a política tem muita sujeira, a política tem muita desonestidade, a política tem muita corrupção, a política isso, a política aquilo. Mas não muda enquanto a gente não se envolve, né? Foi o que ele disse, mas tu não dissesse que a gente tem que reconstituir o tecido social que vai se corrompendo? E aí eu disse para ele, pois é. E ele disse, e qual é a tua resposta? Digo, eu vou me filiar a um partido político e vou me candidatar nas próximas eleições. Isso foi em 92, mas não se concretizou. Eu me filiei realmente a um partido com a pretensão de concorrer nas eleições de 92. No dia que eu fui me filiar, eu estava subindo as escadas e o meu pai me encontrou, me chamou, Alemão, que é meu apelido, e o que tu está fazendo aí? Eu perguntei para até eu perguntei para ele, porque eu pensei, alguém deve ter dito para ele que eu ia vir aqui para me filiar. E a resposta dele foi assim, me convidaram para ser candidato a vereador e eu vim aqui para me inscrever, me filiar e para concorrer. E tu? Aí eu respirei, pensei naquilo que eu tinha pensado para ele e respondi, me disseram que tu ias vir aqui para te filiar, para concorrer, e eu vim aqui te apoiar. E aí pensei, não era isso que Deus queria para mim, vou continuar no meu trabalho social, filantrópico, evangelizador, enfim, e não fui. Em 92 foram se passando
Mas continuou no partido. Continuei, fiquei filiado lá, quietinho, lá, 92, 96, 2000. Em 2004 eu fui provocado de novo por um amigo, e aí acabei começando a participar das reuniões e acabei sendo candidato. É isso aí, então, o nosso tempo de programa agora tá curtinho, tá acabando, mas eu acho que a gente fica com isso, assim, né? O cristão, ele tem que tomar conta dessa área social, da área política e de todas as áreas. A gente tem que ir dando o exemplo bom, o exemplo positivo, o exemplo bom na comunicação também, que é importante a gente sempre levar uma mensagem boa pro pessoal. Eu acredito que todo mundo curtiu aí essa entrevista com o Viana, de saber um pouquinho mais da vida e da relação dele com o Instituto de Menores, que continua crescendo, que continua se desenvolvendo. Muito satisfeito de acompanhar, os programas tenho acompanhado também. É muito bom a gente ver assim que ele não pesa. É isso aí. Uma mensagenzinha final, Viana? Olha, acho que é deixar essa mensagem do Instituto, né, que eu acho bárbara também. Ele não pesa, é meu irmão. Se nós nos preocuparmos mais com os nossos irmãos, né, e vermos que é possível carregar, porque o fardo não é tão pesado, porque nós temos virtudes, dons, enfim, que nos capacitam a caminhar nessa jornada aí e fazer uma parte daquilo que é possível fazer para nós transformarmos a sociedade que nós vivemos. Coisa linda. Aline, uma falinha para a gente finalizar? Na verdade, eu quero fazer uma propagandinha. O Viana falou bastante de Emaús e agora, semana que vem, a gente tem Emaús. Então, se tu tem de 18 a 30 anos, meninos, pode vir para o Emaús. Amanhã a gente vai estar no Capão, lá no RU do Capão. Quarta a gente vai estar... quarta a gente vai estar no IFE. Quinta no Capão e terça que vem a gente vai estar na festa junina aqui na Católica. Então legal. Pode vir conversar com a gente para saber mais informações. Perfeito, então. Eu, como jovem de Emaús, com muita juventude acumulada desde lá de 80, aliás, eu sou jovem e sou timoneiro de Emaús também. Passei por tudo e continuo passando uma experiência também que é maravilhosa. Coisa boa, então, pessoal, finalizamos esse programa Ele Não Pesa, Meu Irmão. Obrigada, Viana, obrigada, Aline, e obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam mais essa semana. Semana que vem a gente está aqui de novo com mais Ele Não Pesa, Meu Irmão, com essa história linda que o Instituto de Menores vem construindo, agora esse ano há 94 anos. Até mais, pessoal. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Towner Cão de Rodas, o melhor lanche na Avenida Bento Gonçalves, no Parque Dom Antônio Zátera. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.